E lá atrás, quando eu estudei Cabala, eu tive uma percepção da vida, porque eu comecei a perceber que o nosso ego, na época eu chamava isso de ego, né? Que é a identidade, é o que a gente chama hoje de identidade. Então eu percebi que o ego, ou seja, o avatar, o nosso personagem, gosto de chamá-lo de avatar justamente por isso, ele é semelhante a um bonequinho do The Sims. Alguém já jogou The Sims? O que acontece? Tem um jogador que fica lá em cima e ele vai experienciando a realidade daquele jogo a partir do boneco, do avatar. Então, ele que escolhe o corte de cabelo do boneco, o corpo do boneco, se o boneco vai casar, se o boneco vai dormir, se o boneco vai ser jogador de futebol, se ele vai ser dona de casa. Então, esse jogador é que escolhe o que o boneco faz. E o boneco executa, certo? Mas quando ele escolhe aqui em cima, aqui em cima é modo de falar, quando ele escolhe, ele só escolhe porque ele está no jogo, porque fora do jogo não faz sentido. Se ele não... Tá travando? Como que tá o áudio aí? Então, a consciência, ela cria esta realidade aqui para que ela mesma possa experienciar. Por quê? A consciência, ela é como se fosse uma luz. Como que ela vai experienciar algo? Como que ela vai sentir? Ela não sabe o que é sentir. Ela não sabe o que é, sei lá, casa. Ela não sabe o que é família. Ela não sabe o que é trabalhar. Ela não sabe o que é dinheiro. Por que ela não sabe? Porque ela não experiencia aquilo. Aquilo é como se fosse simplesmente um potencial ali dentro da consciência. Então, no momento em que ela emana, cria esta realidade, ela tem a oportunidade de, a partir desse ego, desse avatar, experienciar o prazer, a dor, os contrastes, a dualidade, a vida, corpo, tudo isso que existe aqui. Então, tudo que tem aqui é para que ela possa se divertir, para que ela traga para si novas perspectivas. Então, é como se a consciência se expandisse a partir do avatar. Só que ela precisa do avatar, mas é ela que cria o avatar. Então, quando a gente compara isso com o The Sims, o que acontece? O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro salto de iluminação que a pessoa dá, ela entende isso aqui. Nossa, não sou o avatar. Porque a consciência, ela esquece, propositalmente ela esquece, porque é como se fosse uma realidade imersiva, para que ela consiga experienciar a partir do avatar. Porque quando você desperta, quando você está num nível de estar desperto, você vê claramente a consciência neutra jogando lá com o avatarzinho, com o ego, né? Então ela mesma esquece, para que seja interessante, para que ela esteja totalmente dentro da experiência. Então, quando você dá esse primeiro salto de despertar, assim, grande salto, você entende que você não é o avatar, que você é o jogador do avatar. Esse é o primeiro grande salto que a pessoa dá, digamos assim, no caminho da iluminação. E existe um salto que vem depois desse daí, que é o que eu tento trazer para vocês. Chega um momento que, bom, vamos levar em consideração o The Sims, que é a nossa analogia de hoje. Eu estou jogando aquele jogo, mas alguém criou aquele jogo. Quem criou esse jogo? Porque é como se eu estivesse pegando emprestado um jogo de alguém que criou o The Sims, ou eu compro aquela experiência ali e vou jogar com os meus avatares, certo? E eu aqui posso ter vários bonequinhos, então eu posso ser a mulherzinha, o marido dela, o filho, o cachorrinho, os amigos, é tudo o mesmo jogador, só que com vários bonequinhos. Mas quem criou o jogo? Alguém teve que criar a estrutura de realidade daquele jogo. Então, o segundo grande salto de iluminação é quando você se torna o criador do jogo, do The Sims, da vida. E aí você deixa de ser apenas um jogador do bonequinho, tá ali só para se divertir, e você cria o seu próprio joguinho, a sua própria realidade, em que você dita, vamos dizer assim, as regras dessa realidade. Mas aí você precisa transcender, sair desse nível de jogador e ir para o nível de criador do jogo. E para ser um criador do jogo,
Por quê? Porque o que o jogador faz? Ele pega uma estrutura que já está aí. Na nossa realidade, isso assemelha-se mentalismo. Então, a estrutura que está aqui é lei do mentalismo, leis herméticas, etc. Ele pega essa estrutura que já está lá no jogo e cria a realidade própria dele. A casinha dele, o bonequinho dele, a família dele, a profissão dele. Então, ele pega emprestado de alguém que criou. Só que ele pode, por exemplo, criar o próprio joguinho dele, onde tudo ali dentro vai funcionar da forma que ele programar para que funcione. Expandam isso, entendam da maneira que a sua consciência permitir que você entenda agora. Agora você vai observar em qual nível você está. Você está no nível de ser avatar? Eu ainda me identifico com o boneco, com o corpo. Eu ainda sinto medo, eu ainda sinto apego, eu ainda tenho que me curar, porque eu ainda acho que eu sou esse bonequinho. Eu não entendi que eu posso simplesmente trocar de boneco. Ou pegar esse boneco aí e preenchê-lo com uma nova personalidade. Então, em qual nível eu estou? Estou no nível avatar? Avatar? Ok, então eu preciso transcender para ir para o nível de pelo menos jogador. Eu me torno o nível de jogador. Chegou no nível de jogador, você começa a perceber que, que legal, tem aqui um monte de coisa, mas quero mais. Porque é da natureza da consciência expandir. Vou criar meu próprio jogo. Só que tem pessoas que ainda estão no nível avatar, tem pessoas que estão no nível jogador e tem pessoas que estão no nível criador do jogo. Essas pessoas que estão aqui para baixo, elas precisam de ter um criador do jogo para que ela siga e brinque dentro da experiência dela, porque se não tiver essa estrutura, os outros jogadores vão jogar o quê? Se eles não sabem programar o jogo. Eles sabem programar a realidade deles, mas eles não sabem programar um jogo ainda. Então tem outras pessoas que já programam um jogo. A realidade vai seguir a partir dessas regras aqui. Ou o que pode acontecer? Tem alguém que está em outro jogo e vem aqui, e lá do outro jogo, o boneco dele interage com essa realidade aqui do caminho do arco-íris. Os aventureiros que não dão conta do nível do jogo e tenta jogar. Aí ele se torna como se fosse um bug ali no sistema. Ele entra, tenta interagir, ele não consegue acessar o nível do jogo. Já viu aqueles atalhos que tem dentro do jogo? Que a pessoa tá aqui e fala, não, quero pular para a fase da água, a fase do gelo. Mas ele não dá conta de jogar a fase do gelo e da água ainda. Não dá. Porque o caminho do arco-íris é uma fase onde você se torna o criador da sua realidade. Você precisa ter um sistema operacional para você criar a sua realidade. O caminho do arco-íris é um. Você pode criar o seu. Quando você aprende a criar a sua realidade, aí você pula. Aí você cria as regras da sua realidade. Aprendeu a criar direitinho a sua? Pronto. Agora você consegue criar uma realidade coletiva. Como se fosse um jogo que outros vão usar. Uma lei que diz assim, você precisa decidir, em seguida virão pensamentos, em seguida virão sentimentos, depois vem a convicção. Como é que você vai criar a sua realidade se não tem um campo virtual para você criar? Você precisa que alguém tenha criado o jogo. Aí você entra no jogo. Se você não aprender as regras do jogo, você não consegue jogar, você não consegue criar. Então o que eu fiz? Aprendi as regras da realidade que já estava aí. Só que é um paradoxo, porque as coisas são simultâneas. No momento em que eu observo que essas regras estão aí, ao mesmo tempo eu estou criando. Então quando eu digo para vocês, esse é o meu caminho, ainda assim, vocês já estão seguindo esse caminho. Só não perceberam. Eu só dei um nome para ele. Mas em último nível eu criei também. Percebe? Então, para você conseguir criar o seu joguinho, você tem que transcender o tempo linear. Porque senão você não entende isso que eu tô falando. Vamos levar o conceito de tempo. Então imagine que você tá lá no The Sims. É totalmente diferente a percepção de tempo. Por quê? Porque o jogador tá vendo o jogo de fora.
de cima. Para ele, se o boneco, por exemplo, engravidar, ele não está sentindo aqui a gravidez, ele está sentindo, não está nem sentindo, ele está experienciando a partir do boneco, mas ele não sente nada. Então, quando você se esquece de que você é consciência, você tem a possibilidade de ter a ilusão de estar grávida, de trabalhar, do cabelo crescer, de se curar. Mas isso aqui não está realmente acontecendo. É como se você entrasse dentro de um sonho que você mesmo está criando ali dentro do sonho. O The Sims é separado, o jogador do avatar, mas na nossa realidade ela é como se fosse junto aqui, as duas coisas são juntas. Você não está de fora. Quando você transcende isso aí, você consegue ver de fora. Você consegue perceber o avatar e a consciência. E como a consciência é neutra. Mas enquanto você não transcende, o que acontece? Já tem a regrinha de que você cria a sua realidade o tempo todo. Você entrou lá, já tinha essa regra, não era? Lá aqui, no caso. Então você, mesmo que você não saiba ou que você não se lembre, você está criando. Aí tem outra regrinha que fala bem assim, crenças. O que acontece? Você esqueceu que você é consciência, esqueceu. Aí o que acontece? Você entrou no jogo, você esqueceu. Você acha que você é o avatar. Só que você está criando o tempo todo. E o avatar está criando a partir de consciência? Não, ele está criando a partir das crenças que o bonequinho tem. Então vamos dizer que o boneco teve, por exemplo, uma família que foi muito escassa. As crenças que ele tem vão mudar a realidade a partir disso, de escassez. Agora, se tem um boneco, uma consciência que está ali, mesmo esquecida, mas ele entrou nessa realidade dentro de uma família que é extremamente amorosa, próspera, evoluída, como que ele vai criar a realidade? De forma, ainda que seja inconsciente, ele cria a realidade de forma próspera e amorosa. Só que lá no fundo sempre tem, né? Aquela centelha lá que fica te chamando, olha, acorda, desperta. A bombinha branca que eu falo pra vocês justamente é esse lembrete de que isso aqui é só um jogo ou só um sonho. Em última análise, parece mais com um sonho do que com realmente um jogo. Só que o jogo é uma metáfora muito fácil de trazer para o nosso dia a dia. Então, sempre que você estiver em algum momento que seja crítico, que você esteja, por exemplo, identificado demais com a experiência em que você está, ou identificado demais com a sua identidade, lembre-se que esta identidade, ela é o avatar. Ela não é o jogador e nem é o criador do jogo. E depois do criador do jogo, o que tem? Tem o criador do jogo. Percebe como que isso é algo infinito? Porque alguém teve que criar aqui, e alguém teve que criar depois, e acima, e acima. E quando chega no final, é o todo. É a junção de tudo isso. Da criatura, do avatar, do criador, do jogador, de tudo isso ao mesmo tempo. Então percebe como que tudo já está criado? Quando você entra dentro do jogo do The Sims, por exemplo, existem infinitas possibilidades. Ali não é infinito porque tem o algoritmo, né? A própria programação tem as suas combinações. É uma grande variedade de combinações de um personagem, de uma vida, de coisas que podem acontecer dentro do seu joguinho. Só que pro boneco vai parecer... Pro boneco, pro avatar, vai parecer que é imprevisível, vai parecer que é infinito. Por quê? Porque o avatar não tem a consciência do jogador e nem do criador do jogo. Mas para o criador do jogo, ele sabe quais são as possibilidades ali dentro. Então, não é porque o jogador ou o avatar não conseguem entender o sistema do jogo ou as possibilidades que o programador do jogo fez para que aquele jogo funcionasse. Não é porque quem está jogando não entende que aquilo seja algo
totalmente incompreensível. Muito pelo contrário. Para ir para essas infinitas possibilidades, você precisa transcender o nível de criador do jogo. Não é nem do jogador, é do criador. Certo? Como podemos começar a entender a realidade como criador do jogo? É expandindo a consciência mesmo, Larissa. É a expansão da consciência. Nem todas as pessoas vão ter esse tipo de empolgação, né? Precisa ter uma vontade genuína de chegar nesse nível ou ultrapassar esse nível, né? Porque a maioria das pessoas chega no nível de jogador. Jogador. Ele entende que ele não é o avatar. Ele vive essa experiência de eu crio minha realidade, mas ele não tem intenção de, por exemplo, criar uma realidade que outros sigam, percebe? Aí o que acontece? Ele meio que fica refém ali das regras que já estão naquela realidade, certo? Então, por exemplo, se eu decidir que no caminho do arco-íris, decidi, mapeei, tanto faz, né? Que segue essa estrutura, e eu tenho uma convicção de, sei lá, 110% de que isso aqui é a estrutura que rege a nossa realidade atual, então não tem como. Não tem como, ele vai ter que seguir essa regra. E aí? Então ele para de jogar. Não tem o que fazer. Se você quer jogar esse jogo, a regra que tá aí é essa. Ou me torno, né? Vou expandir. Para expandir, você tem que transcender todas as crenças, você tem que ir acima do silêncio, acima da verdade, lá pro amor. Vai lá pro amor, se torna o próprio amor encarnado. Aí você consegue se tornar o criador do jogo. Por quê? Porque para sustentar isso aqui tem que ter amor. Se a pessoa não entende, não sente, não vivencia o amor incondicional, ela não consegue sustentar. Não consegue. Tem que ter uma vontade genuína. Aí o que acontece é que algumas identidades não se empolgam com isso, se empolgam em vir e se tornar jogador, né? E ter também uma autenticidade muito grande para você sustentar isso daí. É uma autenticidade gigantesca, porque pode ser que você esbarre com outros criadores de jogos por aí. E cada um tem seu sistema operacional. Se você não tem uma identidade e um conhecimento, uma experiência de como a realidade funciona, que seja forte o suficiente para se tornar algo, vamos dizer assim, coletivo, que seja aceito pelo coletivo, então você não sustenta. Mas, mais uma vez, transcendam esse fato de que foi criado aqui teve um tempo e algo foi criado e daqui para frente isso passa a reger. Não, no momento em que isso é criado aqui, no agora, todo o passado se moldou para que isso fosse verdade. Então isso já era verdade quando se tornou verdade. Percebe? Já era uma crença quando ela foi observada no presente, ela já era, na verdade. Porque o passado tem que se moldar para que, por exemplo, o caminho do arco-íris seja verdade. Tem que se moldar. E aí, se você começa a olhar as evidências disso na sua vida, você começa a perceber, realmente, quando eu aceito uma ideia, eu começo a pensar nisso. E depois, quando eu penso demais numa coisa, eu começo a sentir essa coisa. E quando eu penso e sinto, meu Deus, tornou verdade, vira uma crença. Fica claro para você que sempre foi esse padrão que você seguiu. Por quê? Porque é o sistema que tá aí. A Isa percebeu o sistema e tá mostrando para vocês, ó. O sistema operacional do joguinho atual é esse aqui. É esse. Siga ou se torne um criador de jogo. Para se tornar um criador, tem que transcender
todas as crenças. Todas, todas, todas. Se tornar vazio. Vazio. Você tem que ir para o ponto zero. Nada. Onde não existe identidade e onde não existe nem consciência, se você quer saber. Se você ainda tem crença em consciência, ainda não está no nível de criador de jogo, está no nível de jogador. Porque consciência aqui, ó, consciência é nível de jogador. Não é nível de criador de jogo. Você é criador da sua realidade, não confunda, tá? Criador da sua realidade, da sua bolha, equivale ao jogador do The Sims. É a pessoa que está jogando o avatar. Criador de jogo transcendeu consciência, transcendeu o jogador do bonequinho. Consciência é a verdade. Não é. A verdade é a verdade. A verdade não é a consciência. Tem que ir além disso aí para você conseguir criar um jogo. Vamos chamar assim, né? Um jogo. Ou um sistema operacional. Não entendi essa questão de moldar o passado. Vamos lá, vou dar o exemplo que eu sempre dou, que fica nítido, né? Caneta. Por que essa caneta existe? Porque alguém observou. Na minha realidade, essa caneta só existe porque isso está sendo observado por mim, certo? Só que, como eu vou observar algo que não existe? Eu tenho que tirar isso do nada. Do nada. A caneta existe porque eu estou observando, não é a regra daqui desse jogo? Preciso observar para que aquilo exista? Mas como eu posso observar se isso não existe? Logo, observação e existência são simultâneos. Não é algo que começou, observei e aquilo apareceu. Não. Isso existe aqui porque eu estou observando e eu só estou observando porque isso está aqui, porque isso existe. É simultâneo. A outra metáfora é o seguinte: você está olhando no espelho. Estou me olhando no espelho. Para que eu exista lá no espelho, eu tenho que estar olhando no espelho, eu tenho que estar observando aquilo. Só que como que eu vou observar uma imagem que não está no espelho? Então é literalmente ao mesmo tempo. Só que para mim aqui parece que a imagem só existe no espelho porque eu estou lá. E não é assim. Se você pensa dessa forma, o espelho tem que refletir eu porque eu sou a verdade. Não, não é. Não é. O que acontece é que você, nesse nível de jogador do boneco, acha que é assim, mas tem algo aqui acima que tá vendo a coisa, você se observando no espelho. Então, por isso que é simultâneo. Se você não transcender, eu sou um jogador do bonequinho, você não vai acima e ver a verdade. Qual que é a verdade? Simultâneo. Não existe tempo, não existe separação entre as duas coisas, é uma coisa só. Mas, para quem tá aqui, para quem ainda não transcendeu e foi para o nível de criador do jogo, você tem a sensação de que o espelho obedece a mim. E não é assim, mas é nessa perspectiva mais limitada de jogador do boneco. Mas o criador tá vendo lá em cima você consciência, se olhando no espelho, e ele tá assim, olha pra você ver, ele acha que ele é consciência, mas eu que tô criando tudo. Então, por mais que você, que chegou nesse nível de sei que o espelho é só um reflexo de mim, porque eu sou consciência, ainda assim não é o fim. Porque tem outro observador maior, vamos dizer assim, que tá aqui em cima, vendo você olhando no espelho e tá bem assim, olha pra você ver. Ele tá achando que ele é a última coisa que existe. Só que para eu existir, olha o paradoxo, para eu existir e me olhar no espelho, alguém tem que ter me criado, alguém tem que estar me observando para que eu exista. Eu quem? Consciência aqui, né? Percebe?
Acredito que ficou bem claro, né? Tá vendo como que não tem fim? Em um nível mais elevado, além da consciência, qual é a verdade? A verdade é a verdade. Não tem como eu colocar em palavras o que é verdade. Lembra que eu falei para vocês? Enquanto ainda tem, vamos dizer assim, uma palavra, um sentimento, uma crença, uma forma de expressar, já não é mais a verdade. Então a verdade é como se fosse, vamos dizer assim, a estrutura de tudo, que é regida pelo amor, que está acima. Mas ainda assim, isso é uma forma de que eu, como consciência, consegui limitar muito, enxugar de uma forma que eu consiga trazer para explicar para o espelho. Percebe? Eu explico para o espelho. A redução é muito grande para eu conseguir trazer. Por que a gente usa metáfora? Porque tem aquela leizinha lá, né? Assim como é no micro, é no macro. Então, estes reflexos é como se fossem espelhos, 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 espelhos. Por que sempre você sempre vê essas representações da realidade última como se fossem mandalas que ficam se movendo, assim, parecem espelhos que vão formando imagens caleidoscópicas? Porque são como se fosse verdades dentro de verdades, dentro de verdades, dentro de verdades, dentro de verdades, dentro de verdades. E isso torna-se, no fim das contas, uma grande mandala infinita. Porque não tem como eu pegar. Imagina que essa mandala é toda de espelhos. Não tem como eu pegar um pedacinho desse espelho e, ao mesmo tempo, aquele pedacinho tem todo o reflexo da criação. Ou seja, você, dentro de você, porque você conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Porque você é como se fosse assim, imagina que o universo é um espelho infinito. E não é um espelho reto, porque reto já pressupõe duas dimensões apenas. Não é um espelho assim. Imagina que é um espelho fluido. Tipo uma gelatina espelhada. Se eu tiro um pedacinho desse espelho, ele vai ter o reflexo de todo o restante, que é você, que é o reflexo da criação. Mas é um reflexo muito pequeno, que não tem... Ao mesmo tempo que tem toda a informação ali, se você encostar assim naquele pequeno reflexo, você vai ver. Mas não é a criação. É só um pequeno fragmento muito ínfimo do todo, do espelho maior. Só que é a mesma essência. É como se fosse assim, a mesma matéria. É por isso que se diz que somos a imagem e semelhança de Deus. Não se diz somos a imagem e igualdade de Deus. Se diz semelhança. Por quê? Justamente por isso. Então, quando você começa a se observar os seus padrões, quando você começa a observar a natureza, naturalmente você vai ter um insight de quais são as regras desse jogo aqui. Por que eu percebi que as regrinhas que estão aí agora são essas? Porque eu observo, porque tem padrões, porque Deus tem uma assinatura. E se aqui é assim, desdobra isso. Se o Avatar é daquele jeito, por que o The Sims, o boneco, é igual a um ser humano? Por que eles não fizeram outro tipo de boneco? Não fez um boneco, sei lá, uma bola com a mão na cabeça e os pés aqui no lugar do nariz e o nariz aqui. Por que não? Porque já é um fragmento de você. Então, por que atrai tanta atenção? Por que é um jogo que tem anos? Ultrapassa gerações e o jogo continua atual.
Continua, o pessoal da década de 90 já jogava, o pessoal de 2000 joga, vai continuar. Por quê? Porque tudo, anota isso que eu vou falar aqui. Isso aqui vai te trazer vários insights. Tudo que se aproxima dos arquétipos, ou seja, o molde que o criador usa para a nossa realidade, tudo isso que quanto mais se aproxima do mundo dos arquétipos, mais aquilo é durável, vamos dizer. Por que existem, por exemplo, estilos de música que são chamados clássicos? Porque eles estão muito perto. De verdade. Se você for lá no mundo dos arquétipos, lá tu tá tocando algo muito parecido com música clássica. Por que as pessoas passam séculos e mais séculos e as pessoas continuam com o culto à beleza física? Porque lá na perfeição existe arquétipo da beleza. A perfeição, ela tem por si só esse conteúdo de beleza dentro dele. Então, tudo aquilo que se aproxima do mundo dos arquétipos tende a não, é como se fosse assim, não sai de moda. Agora, aquelas coisas que vêm e são muito passageiras, é porque está muito longe. Então, talvez aquela civilização ali está, nesse momento, numa vibração X e atrai, por exemplo, um tipo de música. Aquilo vem, fica um tempo e sai. Por quê? Porque não está muito longe do que seria a verdade. Por que sempre todos os mestres falam do amor? Não é de se desconfiar? Por que o amor ultrapassa todas as eras? Por quê? Lá no filme Interestelar, eles falam assim: o amor é a única coisa que ultrapassa o tempo e o espaço. Por quê que o amor? Porque ele está acima da verdade, está acima, está além da verdade. Então, em todos os tempos vai ter alguém falando sobre amor. Nunca vai existir uma época em que não tenha pelo menos um ser que fale do amor. Ou que venha um ser que fale sobre amor e isso se torne... Então, tudo isso que você sente ou que você percebe, pode passar o tempo e aquilo volta, ou não se perde totalmente, aquilo está bem próximo do molde daquela realidade. Então percebe bem que jogos são coisas que sempre existiram. Sempre existiram jogos. Desde os vikings, sei lá, do medieval, do feudal, já existiam jogos. Por que já existiam jogos? Porque é um molde de algo que existe nessa realidade. O jogo é um arquétipo. E um jogo como The Sims, que retrata fielmente como a criação funciona, cai no gosto do povo, porque ele sente uma ressonância gigantesca dentro dele. Por quê? Porque é o que ele vive. Vamos dizer assim, a verdade da criação dele.